paz do Senhor, meus irmãos. Louvado seja Deus pela vossa vida. Antes de nós entrar no estudo da palavra, eu quero te convidar a escrever. Se você não é inscrito, se inscreva. Embaixo está escrito inscrever-se. Você clica ali, automaticamente você fica inscrito, não paga nada e ainda por cima será parte deste povo abençoado que tem prazer em meditar e conhecer a palavra de Deus. Convido a deixar o vosso like, apertar também o sininho da notificação, a qual você será notificado por cada vez que lançar um vídeo novo. E também eu te convido a deixar o seu comentário que você quiser falar sobre este assunto, se você concorda ou não, ou se você quer acrescentar alguma coisa, e também compartilhar este vídeo com quantas pessoas mais você quiser. Quero ler um texto da Bíblia Sagrada, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo próprio Lucas, Dr. Lucas, que não era apóstolo, mas um discípulo de Paulo, capítulo 13, e o versículo de número 9. Então, Saulo, que também era chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos nele. Vou ler para os irmãos novamente, para ficar bem gravado. Capítulo de número 13 do livro de Atos, versículo de número 9. Então, Saulo, também chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nele. Essa passagem fala do apóstolo Paulo. Mas o que eu quero meditar com os irmãos e também esclarecer é sobre este nome. Paulo é um nome romano, que vem do latim, que quer dizer pequeno. Já Saulo é um nome hebraico que é para honrar o rei Saul. Por quê? Porque Saulo, ou Paulo, eles eram da tribo de Benjamim, da onde vem o rei Saul. Só que Saulo, ele tem algumas explicações do seu nome, que significado. Alguns dizem o desejado, outros dizem que Saulo quer dizer aquele que foi alcançado pelas orações. Mas esse nome era em homenagem ao rei Saul. E algumas pessoas dizem que Paulo de Tarso foi trocado seu nome por Deus. Depois que ele se encontrou lá na rua que ia em direção a Damasco, com Jesus Cristo, é assim que muitas pessoas dizem. Quando Paulo se encontrou com Jesus, quando ele se converteu, ele mudou o nome. Antigamente, segundo dizem, era Saulo, mas após a conversão, Deus mudou o nome dele para Paulo. Mas isso não é uma verdade bíblica. Isso é mito que dizem nas músicas e de pregadores. E muitas pessoas são como papagaio, que fica somente repetindo, sem ver se é verdade ou não. Mas não é bem assim que a Bíblia diz. Verdade é que Deus troca muitos nomes. Deus mudou o nome do próprio Abraão, mudou o nome da esposa de Abraão, da Sara, mudou o nome de Pedro, o Senhor Jesus mudou, o nome de Jacó, quando encontrou-se no val de Jaboque, mudou para Israel, mas já o caso de Saulo não. A Bíblia diz que o nome era Saulo, nós lemos agora em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 9. O nome dele era Saulo, conhecido também de Paulo. Como ele tinha duas nacionalidades, ele era hebreu e era romano. Ele recebeu a nacionalidade de romano porque nasceu em Tarso, um lugar onde era escolhido pelos romanos e considerado território de Roma, e aqueles que nascessem ali era considerado romano. Então os dois nomes era um para hebreu e outro para romanos. Então ele não tinha só um nome e foi trocado. Ao contrário, o nome dele era Saulo, conhecido como Paulo. Mas quando ele se converteu, ele converteu-se do judaísmo ao cristianismo.
ele converteu-se da lei para a graça. Então agora ele não está mais interessado em trazer seu nome em honra às próprias tribos, ao rei Saul. Não. O próprio Deus chamava, o próprio Senhor Jesus chamava ele de Saulo. Barnabé chamava ele de Saulo. Mas ele se chamava de Paulo, pequeno. Porque quando nós nos encontramos com o Senhor Jesus, quando nós nos convertemos, agora nós não queremos buscar honra para nós queremos saber, explicar e deixar visto o que nós somos perante Deus. Nós somos pequenos. Nós somos pessoas pequenas perante Deus, necessitados. Então uma coisa que tem que ser claramente dita, o nome dele não foi trocado. Ele continuava a ser chamado de Saulo, conhecido também como Paulo. Só que agora, como missionário, como apóstolo, ele preferiu o nome chamado Paulo, do latim, porque também ele não ia em direção aos judeus, mas agora ele iria em direção aos gentios. Então ele queria se comunicar com aquelas almas que ele estaria levando o evangelho, que não era judeu, mas era gentil, como romanos são gentil. Então Paulo agora se chama, Saulo agora usa o seu segundo nome, que é Paulo. Igual o meu, Paraguaçu Júnior. Eu posso ser chamado, muitos me conhecem como Paraguaçu, outros me conhecem como Júnior. Paulo era conhecido como Saulo, também de Paulo. Mas ele resolveu usar o seu segundo nome para ser o apóstolo Paulo, um dos maiores missionários, ganhador de alma, fundador de igreja, ensinadores com as suas cartas, suas epístolas, que traz doutrinas, ensinamentos específicos, profundo e revelado. Espero que você confie neste ensino e aprenda. Deus não trocou o nome dele. Ele continua sendo Paulo de Tarso, que ainda tem o seu nome Saulo. Entendeu, queridos irmãos? Você não encontra nenhum versículo, nenhum capítulo, nenhum livro da Bíblia dizendo que Jesus, ou o próprio Deus Pai, ou o próprio Espírito Santo, trocou o nome dele para Paulo. Aprenda aquilo que a Bíblia diz e pregue somente a verdade. Eu quero orar por você e abençoar você e a sua casa. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, na tua presença estou agora trazendo as verdades espirituais, as leis poderosas espiritual de Deus. Eu te peço, abençoa cada um que está me ouvindo, abençoa a sua casa, sua família. Em nome de Jesus, eu te peço, revela ao coração de cada um o teu amor ágape. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos e que fique na paz do Senhor.